Capítulo 3º. Da administração tributária do ISSQN. Artigo 125. As funções da administração tributária, quanto ao imposto, serão exercidas pelo setor responsável pelo controle do ISSQN, subordinado à Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 126. As funções inerentes à fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias previstas na presente lei complementar, incluindo a aplicação de penalidades por infração a seus dispositivos, serão exercidas, privativamente, por servidores lotados no setor responsável pela fiscalização de rendas com designação específica para tal função. Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput do presente artigo, no exercício de suas funções, deverão exibir quando solicitado pelo sujeito passivo, documento de identidade funcional expedida pelo município e autorização para início da ação fiscal emitida pela autoridade responsável pelo controle do ISSQN. Artigo 127. A legislação tributária aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas, sujeito passivo ou não, inclusive, as que gozem de imunidade ou isenção. Artigo 128. Os sujeitos passivos do imposto facilitarão, por todos os meios a seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a arrecadação tributária, ficando especialmente obrigados a: Inciso 1º. Apresentar declarações e demais documentos, e a escriturar em livros próprios, as operações de que decorra obrigação tributária, segundo as normas desta lei complementar, e das normas regulamentadoras. Inciso 2º. Comunicar à administração tributária dentro de 60 dias, contados da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária. Inciso 3º. Franquear à administração tributária o exame de qualquer documento que, de algum modo, se refira a operações ou situações que constituam fato tributário, ou que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em quaisquer documentos fiscais. Inciso 4º. Prestar, sempre que solicitado pelas autoridades competentes, informações e esclarecimentos que, a juízo da administração tributária, se refiram a fato imponível de obrigação tributária. Artigo 129. O movimento tributável realizado em determinado período pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, podendo ser considerados, entre outros, os valores dos serviços prestados, serviços recebidos, despesas, porte do estabelecimento, ramo de atividade, encargos diversos, lucro e outros elementos informativos a serem estabelecidos nas normas regulamentadoras. Parágrafo 1º. No levantamento fiscal podem ser usados quaisquer meios indiciários, desde que fundamentados. Parágrafo 2º. O levantamento fiscal pode ser revisado sempre que surjam fatos não considerados anteriormente quando de sua elaboração. Artigo 130. São obrigados a colocar à disposição da administração tributária os impressos, os documentos, os livros, os programas e os arquivos magnéticos e eletrônicos, armazenados por quaisquer meios, relacionados com o imposto, e a prestar informações solicitadas, os seguintes. Inciso 1º. As pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no cadastro mobiliário, ou que tomem parte nas operações ou prestações sujeitas ao imposto. Inciso 2º. Os que, embora não sujeitos à inscrição no cadastro mobiliário, sejam tomadores, intermediários ou prestadores de serviços, relacionados ao imposto devido neste município. Inciso 3º. Os serventuários da Justiça. Inciso 4º. Os servidores públicos, os responsáveis e os servidores de empresas públicas, de sociedades em que o poder público seja acionista majoritário, de sociedades de economia mista, ou de fundações. Inciso 5º. Os bancos, as instituições financeiras, os estabelecimentos de crédito em geral, as empresas seguradoras, e as empresas de arrendamento mercantil, leasing.
Inciso 6º. Os administradores judiciais e os inventariantes. Inciso 7º. Os leiloeiros, os corretores, os despachantes e os liquidantes. Inciso 8º. As empresas de administração de bens. Inciso 9º. As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela escrituração fiscal relativa ao sujeito passivo. Inciso 10. Os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Parágrafo 1º. A obrigação prevista neste artigo, ressalvada a exigência de prévia autorização judicial, não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo 2º. Até o término da fiscalização, os elementos de verificação, a que se refere o caput, permanecerão à disposição da administração tributária. Artigo 131. As empresas seguradoras, empresas de arrendamento mercantil, leasing, os bancos, as instituições financeiras e outros estabelecimentos de crédito, são obrigados a franquear à administração tributária o exame de contratos, duplicatas e triplicatas, promissórias e outros documentos, que se relacionem com o ISSQN. Artigo 132. Ficam sujeitos à apreensão, livros, documentos, impressos, papéis, programas e arquivos magnéticos e eletrônicos, armazenados por quaisquer meios, bens e mercadorias que constituam prova material de infração à legislação tributária. Parágrafo 1º. Havendo fundada suspeita de infração ou irregularidade, contrárias à legislação tributária, a autoridade fiscal designada poderá, a fim de que não se altere o estado de fato, determinar a lacração de imóveis, móveis, equipamentos e demais utensílios, onde se presumam arquivados quaisquer elementos, que possam constituir prova do ilícito, ainda que armazenados por processo magnético ou eletrônico, bem como proceder à sua apreensão, para fins de instauração ou instrução de procedimento administrativo. Parágrafo 2º. No caso de deslacração, a mesma se dará mediante termo específico, na presença do responsável pelo estabelecimento e da autoridade fiscal responsável pelo ato, acompanhada de outra autoridade fiscal como testemunha. Artigo 133. Da apreensão administrativa deve, obrigatoriamente, ser lavrado termo no ato da apreensão, assinado pelo detentor, ou, sendo o caso, pelo depositário designado pela autoridade que fizer a apreensão. Artigo 134. A devolução do bem, livro, documento, impresso, papel, programa e arquivo magnético ou eletrônico apreendidos, somente poderá ser feita, se, a critério do fisco, não for prejudicar a comprovação da infração, devendo ser efetuada através de termo de devolução. Parágrafo único. Quando livro, documento, impresso, papel, programa e arquivo magnético ou eletrônico devam permanecer retidos, a autoridade fiscal poderá, segundo sua avaliação, determinar, a pedido do interessado, que dele se extraia, total ou parcialmente, cópia para entrega ao fiscalizado, retendo os originais. Artigo 135. Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei complementar, a autoridade fiscal designada poderá solicitar o auxílio de força policial, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.